Olá, tudo bem? Meu nome é Zé Levi e hoje eu estou aqui para um diálogo. Através desse vídeo eu vou fazer várias partes que é para você entender melhor o ponto que eu quero chegar. Tudo bem? E então, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, e naquela região, naquela época, havia muita necessidade. E nós éramos das pessoas que passávamos muitas necessidades, e muitas mesmo. Desde a comida até a moradia, base de saneamento, tudo que você imaginar era difícil. As crianças eram barrigudas e sujas naquela época, o higiene era muito pouca roupa, era raro você ver uma criança bonitinha de roupa nova. E o Brasil, na verdade, depois dessa desenvoltura toda, dessa industrialização, depois dessa facilidade de importação e exportação, melhorou bastante para as pessoas de classe baixa, né? Então eu venho aqui para mostrar para você o quanto Deus nos ama. Nós estamos vivendo uma época, a reflexão é sobre opressão, depressão, angústia. Nós estamos vivendo uma época em que é um absurdo para nós, mas está existindo esse problema. É um absurdo para nós encontrar um jovem com 14 anos, 15 anos, 20 anos com depressão. E eu faço a reflexão dessa época nossa para os dias de hoje, porque quem é que sabia o que era uma blusa de couro, um tênis de marca, um telefone que a gente nem imaginava ter nem em casa, no máximo era ficha no orelhão. E assim, a reflexão que eu trago é que dos meus pais, por exemplo, apesar de todas as dificuldades, nós amávamos muito e queríamos tê-los aqui. Hoje eu não tenho pai nem mãe, né? Mas Deus já os levou. Mas eu estou aqui para testemunhar para meus filhos e para outros jovens e para os filhos dos filhos que ouvirem essa mensagem uma hora, possam se tocar no tipo de vida que nós tínhamos e nós éramos felizes. Nós pulávamos nos lagos em dia de chuva, sem saber que ali tinha uma ponta perigosa para nos espetar. Corríamos os riscos quando a gente via que passava as chuvas. Nós olhávamos naqueles lugares assim e víamos espeto de tudo quanto é lado. E eu ficava pensando assim, nós somos os caras. Pulamos aí, mergulhávamos, fazíamos competição nas lagoas de chuva na rua e nem gripe pegava. E no relacionamento cotidiano, quando tinha uma briga dentro de casa, ninguém sabia o que passava, se era faca, se era pau, se era bala que passava aí, porque o pau quebrava e depois estava todo mundo brincando junto, e isso juntava, brigava com o vizinho também. Isso não era só as crianças, era também os pais que arrumavam problemas uns com os outros, uns bebiam, outros se drogavam e arrumavam-se problemas com vizinhança também. Ao ponto, irmãos, da gente ter que parar em delegacia por causa de briga de menino. Então eram muitos problemas. Eu quero enfatizar um dia que nós pequenos estávamos em casa, o meu pai viajando ou trabalhando em alguma coisa, que ele ficava muitos períodos parados assim, e emprego era muito difícil, principalmente em carteira assinada, era muito difícil. E então, coisa que ninguém quer hoje, né? E então um dia eu vi quando meu pai chegou, a gente esperando para almoçar, que almoçar era uma coisa assim muito importante. A gente estava ali uma hora antes do almoço,
chorando para comer, porque não tinha muito lanche. Hoje eu vejo os pais chorando para os filhos comerem sanduíche. O que você quer? Leitinho? E daí por diante, os pais paparicam os filhos para que eles possam comer, né? É engraçado, naquela época nós chorávamos para ter comida. Então, diante dessa circunstância, um dia eu estava na sala esperando que meu pai chegasse, e quando ele chegou ali o meu esquentado da bebida. E quando ele entrou, já foi com um chute na porta. As portas eram uma em cima e uma embaixo, que nem porta de cassino, né? E então, quando ele entra, ele já dá um chute na porta, que a tábua voa. Quando a tábua voa, minha mãe já agarra a tábua e pá, quebra na cabeça dele. Era um verdadeiro bang-bang, era uma luta do pica-pau com o Zé Corubu. Era uma guerra muito grande. E nós ficávamos desesperados, chorando. Um pegava a faca para jogar no outro e separava, e a gente ficava todo mundo ali em cima, meu pai embriagado e a minha mãe ficava doidona com aquela briga toda, e eu vi a hora realmente eles se matarem. Eles correram esses riscos aí de se matarem, mas Deus foi bom e os livrou, e nos livrou de perdermos o pai e a mãe assassinados um pelo outro. E as reações não eram introspectas, não era para dentro, era para fora. Porque nós passamos, essa nossa geração passou a reagir, passou a expressar isso na reação. Era um povo forte. A geração aí dos 50, dos últimos 50, é povo forte, é povo inteligente, é povo criativo, é povo que musicalmente, culturalmente, tudo deles era bom, tudo era bom nesse povo. É uma geração que Deus forjou para ser o testemunho no futuro. E hoje nós estamos enfrentando uma situação de depressão em algumas pessoas que trouxeram isso do passado, e algumas pessoas que já herdaram isso também, e essas pessoas estão com problemas de depressão. Jovens que se suicidam, pulam de prédio, tomam veneno, morrem de overdose, perde o sentido da vida, e quando se perde o sentido da vida, entra-se pela porta da morte. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. A vida é boa, irmãos. No próximo vídeo que eu vou falar sobre a vida, sobre o salário do pecado. Eu vou falar para você o que Deus fez por nós. Então, nós não trouxemos dessa guerra inteira que eu acabei de te falar aí, eu não trouxe depressão. Eu trouxe motivos para ser diferente, eu trouxe motivos para vencer, eu trouxe motivos para lutar, para ser exemplo para os meus filhos e para outras pessoas que sem nenhuma cultura ou condição de faculdade ou nenhum privilégio, Deus me deu vitória. E a minha vitória é o próprio Deus. É como Abraão, Deus disse para Abraão: eu sou o teu grande galardão. Deus é o nosso grande galardão. Então, meus amados, eu não trouxe depressão de tudo isso, eu não trouxe trauma de tudo isso. Sei que a natureza de cada pessoa é diferente, mas a maioria das pessoas que eu conheço da minha geração, dessa geração, são pessoas fortes, que estão aí criando família e produzindo para o futuro, e os filhos já são herdeiros dessa fraqueza. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos mais que vencedores, porque o nosso legado é Deus. Amém? Então vamos passar para o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou mostrar as pessoas o que fizeram com os pais, e o que o pai fez por essas pessoas, e em que situação está essas pessoas agora. Beleza? Deus abençoe.